Saudações em Cristo, nobres e amados irmãos. É com muita alegria que estou aqui hoje para ministrar uma reflexão para você. Que o Senhor possa te abençoar através desta palavra. E hoje eu gostaria de falar sobre um homem que serve de exemplo para todos nós. O nome dele é Filipe. Filipe tem algumas características super importantes que nós, como homens, nós precisamos aprender, pedir a graça do Espírito Santo que estava com ele, que está conosco, para nos abençoar também nos nossos dias. Filipe, a primeira menção que se dá está em Atos capítulo 6, onde os apóstolos precisam levantar alguns diáconos para servir às mesas. Porém, esses diáconos tinham características importantíssimas. Em Atos 6:3 diz: Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Então, entre essas 7 pessoas que foram escolhidas, estava Filipe, um homem que tinha um bom testemunho, um homem que era cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Qualidades importantíssimas para nós homens. Como nós precisamos disso nas nossas vidas. Ter um bom testemunho na família, um bom testemunho na sociedade, um bom testemunho na igreja. Quando as pessoas olharem para nós, precisamos expressar ética, expressar bom comportamento, expressar bom testemunho. Sermos cheios do Espírito Santo, cheios de alegria, cheios de paz, de amor, de bondade e de muita sabedoria. É o desejo do meu coração que tenhamos essa graça do Espírito Santo. Uma outra característica do Filipe é que a palavra diz que Filipe era um evangelista. Em Atos capítulo 8, versículo 40, está escrito: Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Filipe, então, foi um dos primeiros evangelistas que saiu de Jerusalém e foi para Samaria evangelizar. O contexto aqui é quando Filipe encontra-se com um eunuco que estava lendo o livro do profeta Isaías, e então Filipe explica o sentido daquela passagem, aquele eunuco se converte e é batizado. E depois Filipe continua evangelizando várias cidades, vários lugares. O que nós aprendemos aqui? A nossa missão. Nós, como homens, precisamos ter missão, precisamos ter propósito, precisamos, além de ser ótimos pais, além de termos um bom testemunho, sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos cumprir a nossa missão de evangelizar, de pregar o evangelho onde estivermos, no trabalho, na escola, na faculdade, na rua, no hospital, no supermercado. Precisamos testemunhar sobre Jesus. E a terceira característica que eu quero falar sobre esse homem valoroso, Filipe, é que ele multiplicou o ministério dele na família. Olha que texto maravilhoso que está em Atos capítulo 21, versículos 8 e 9. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 diáconos. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Aqui o apóstolo Paulo está falando, em uma de suas viagens missionárias, que ele passa a casa de Filipe lá em Cesareia e encontra uma família de crente, uma família cristã. E aqui nós temos as 4 filhas de Filipe, que eram adoradoras, que sempre profetizavam. E é importante isso, nós como homens, e talvez agora como pais, nós precisamos compreender esse sacerdócio. Eu imagino aquelas crianças, né, as filhas, vendo o seu pai de bom testemunho, vendo um pai cheio do Espírito Santo,
vendo um pai de muita sabedoria, e aquilo então influenciou aquelas 4 filhas para que elas continuassem também o ministério do pai. Isso é um sonho de todos os pais, que os seus filhos continuem no caminho do Senhor, que os seus filhos sejam boas pessoas, que os seus filhos tenham sucesso e, o mais importante, que os seus filhos estejam envolvidos na obra de Deus. Então, meu querido, o desejo do meu coração aqui hoje é que eu e você possamos ser homens semelhantes aqui o Filipe, que era um homem cheio do Espírito Santo, um homem de muita sabedoria, um homem de um bom testemunho, que cumpria a sua missão de evangelizar, de pregar o evangelho e que tinha um excelente testemunho dentro de casa, um excelente testemunho na família, ao ponto que as suas filhas continuavam também no mesmo propósito e no mesmo ministério. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos agracie para testemunhar Jesus por onde nós andarmos. Fica com Deus, fica na bênção do Senhor.